Olá pessoal, tudo bem? Aula de Ciências com o professor Beto Lopes. Nós vamos estudar nessa aula de hoje. Nós vamos estar estudando estrutura celular. É um material, um conteúdo que está no nosso livro didático, uma sequência do que a gente já vem estudando e uma base para o que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Durante o ano letivo, certo? Esse material vai ficar disponível para vocês, assim como um material em PDF, né, que tem também detalhando e explicando todo esse material. Cada aluno precisa assistir essa aula quantas vezes precisar, também ver o material em PDF e estar acompanhando. E cada um deve dar um retorno aí para o professor. Eu percebo que muitos alunos do sexto e sétimo ainda estão ausentes, ainda estão distantes. Nosso ano letivo continua e a gente precisa estar participando. Então, aqui o conceito de célula, inicialmente aqui, esse assunto já foi estudado anteriormente por vocês, né, em outras épocas aí, certo? E do ponto de vista da ciência, né, célula é a unidade estrutural e funcional básica do organismo. É a menor estrutura capaz de realizar as atividades essenciais à vida. Tá? Para desempenhar suas diversas funções, as células apresentam uma estrutura básica formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Tá? Então é a unidade básica da vida. Então todo ser vivo ele é formado por célula. Nós somos formados por célula. E essas células são essas estruturas, essas unidades básicas que realizam suas funções para que as atividades do nosso organismo possam acontecer, para que a vida realmente possa acontecer. Basicamente, né, as células têm três partes: essa membrana plasmática, né, citoplasma e núcleo. Nós vamos ver na parte seguinte aqui da nossa aula. E a célula, como unidade básica da vida, apresentando aqui a célula, né, antes da célula ela é formada por outras estruturas. Nós vamos mostrar aqui uma sequência aqui, certo? O átomo, né, sendo uma menor partícula da matéria, os átomos vão se unir e formar molécula, que é uma molécula, digamos que é a união de átomos, certo? Essas moléculas vão se unir e formar organoide. Organoide aqui a gente entende sendo uma união de moléculas. Esses organoides vão se unir, vão se juntar e formar a célula, certo? E as células vão se juntar, vão formar tecido. Os tecidos vão se juntar e formar os órgãos. Vários órgãos vão se juntar, formam um sistema. E todos os sistemas juntos formam um organismo vivo. Então, para que a gente entenda que o organismo, né, ele, né, vem aqui, né, da célula, dessa união de células. Tá? E pegando uma sequência aqui mais completa ainda, certo? Partindo do átomo, forma molécula, a molécula forma organela, organoide, como eu já falei. Daqui forma célula, célula forma o tecido forma um órgão forma um sistema, nesse caso o sistema nervoso. Vários sistemas juntos vão formar o organismo. E esses organismos, né, vários juntos, vão formar uma população. Vamos estudar isso aqui mais na frente, né? E várias, né, a população de diversos tipos aí, animal, vegetal, diversos seres vivos, isso juntos vão formar uma comunidade. Diversos seres vivos com os fenômenos climáticos, fenômenos físicos do meio, eles juntos vão formar o que a gente chama de ecossistema, certo? E todos os ecossistemas juntos vão formar aqui a biosfera, que é onde acontece a vida, trazendo essa estrutura aqui pra gente, tá? E as células, como unidade básica, né, todo ser vivo ele é formado por célula ou por células, certo? Por uma ou por mais células, certo? Sendo que
quando o ser vivo é formado apenas por uma célula, que é a quantidade bem menor, mas existe sim, certo? São classificados como seres unicelulares. Por exemplo, bactéria, paramécia são exemplos de seres unicelulares. No entanto, quando eles são formados por várias células, muitas são chamadas de pluricelulares, como por exemplo várias células diferentes, como por exemplo os animais, certo? Os vegetais são seres pluricelulares, trazendo esse conceito aqui pra gente, tá? E as células, existem dois tipos de células, certo? São as células, né, eucariotas e procariotas, certo? Ou eucariontes e procariontes, tá? Estamos trazendo aqui a estrutura e há uma diferença dessa célula eucariota para a procariota. Observe aqui na estrutura que na célula eucariota nós temos um núcleo aqui muito bem definido, né? O material genético está aqui, o núcleo está muito bem definido aqui. Já na célula procariota, esse núcleo, né, não existe esse núcleo bem definido, ele está, na verdade, disperso dentro do citoplasma, não tem essa estrutura bem definida. Essa é a principal diferença, tá? Aqui, como eu estava mostrando, certo? Na célula, né, eucariontes, aqui o núcleo bem definido está aqui, tá? Na célula animal, na célula vegetal, e na procarionte, aqui que a gente tem como exemplo bactérias, né, arqueobactérias, o núcleo aqui, ó, na verdade o material genético está disperso, não é bem definido no núcleo aqui. Trazendo aqui um pouco da anatomia da célula animal, estrutura da célula e as principais partes de uma célula. Trazendo aqui a célula vegetal também, a estrutura e as principais partes da célula vegetal, como a forma do ser vivo, o animal, obter o alimento é de uma maneira, de o vegetal obter o alimento é de outra maneira. Essa diferença aí já faz com que a célula seja diferente. Por exemplo, os vegetais, eles produzem seu próprio alimento, tá? Então, eles são autotróficos. Então, na estrutura celular, precisa-se de estruturas que possam realizar, né, essa captação do próprio alimento, como os cloroplastos, né, que eles participam do processo da fotossíntese, tá? Vacúolos. E a célula vegetal vai ter alguma diferença da animal, que inclusive a gente traz aqui, ó, uma célula animal e uma célula vegetal. Estamos trazendo aqui estruturas que são comuns às duas células, mas tem estruturas aqui, certo? Que não tem aqui e vice-versa. Então aqui a gente já percebe aí, né, um pouco da diferença da célula animal para a célula vegetal. Trazendo aqui os tipos de célula do corpo humano, que as células, por suas especialidades, elas são células diferentes. A célula que forma o músculo, por exemplo, ela vai ter lá uma certa estrutura, formato. As que formam a gordura, por exemplo, do abdômen já tem essa estrutura. A que forma o sangue, a que forma o osso, a cartilagem do osso, revestimento do esôfago, né? Partes diferentes do corpo são formadas por partes diferentes de célula, tipos diferentes de célula, tá? Trazendo aqui um pouco das funções das organelas do citoplasma. Isso aqui fica com vocês, vocês vão ver aqui que cada organela tem sua função na célula. E aqui deixando para vocês, trazendo a célula animal, onde vocês vão completar aqui com cada nomezinho dessa estrutura. Aqui, esse número 1 aqui, isso aqui é que estrutura na célula, o número 2, né? E assim por diante. Isso na célula animal, o mesmo para a célula vegetal, certo? Vocês vão fazer isso, cada um vai responder e envia para mim, certo? E aí a gente deixa aqui o recado, se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo, né? Pode assistir vídeo no YouTube, acesse o canal da escola, acompanhe os seus estudos no seu caderno. E não esqueça de ficar em casa, né? Para a segurança de todos,
fique em casa. Um forte abraço e até uma próxima aula.